Som. A paz, igreja. Convido os irmãos a estar abrindo a palavra do Senhor. Atos 17, do versículo 24 a 27. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos, por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Vamos fazer uma oração para o Senhor abençoar, para que seja feita a vontade do Senhor no dia de hoje. Pai, peço ao Senhor, em nome de Jesus, que venha nos abençoar, meu Senhor, nessa noite maravilhosa proporcionada pelo Senhor. Que cada palavra aqui ministrada, meu Pai, venha de encontro com o coração, com a mente de cada um, meu Senhor. Que venha trazer renovo, restauração, novidade de vida. Porque a Tua palavra por si só, meu Pai, ela é viva e eficaz. Mas, meu Deus, que cada um de nós, meu Pai, venhamos ter discernimento e entendimento dados pelo Senhor, sabedoria que vem dos céus. Porque por o nosso entendimento, inteligência e sabedoria, muitas vezes ficamos na cegueira espiritual, Senhor, não entendemos o Teu propósito. Então, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor que conhece cada coração, cada mente aqui presente, que o Senhor venha falar a cada um de nós com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, aqui nós vimos que Deus, ele, a partir de um homem, né, Adão, ele criou todas as raças e tribos para que o buscassem. Ainda que tateando, né, o Senhor fala, que o pudessem achar. Ou seja, mesmo na nossa cegueira, mesmo no escuro, mesmo apalpando, Deus, ele se faz ser achado de nós. Ele facilita, mesmo na nossa dificuldade. A vontade dele é que nós o encontremos. O que dificulta mesmo somos nós. Mas Deus, ele está sempre ali. Ele está sempre perto. Ele está sempre perto. E ele nos facilita, nos ajuda a encontrá-lo. E Deus, ele quer nos conduzir sempre na sua vontade. Ele quer nos levar para a tua vontade, para a tua luz. Então, ele nos ajuda, mesmo na nossa dificuldade. Aquilo que nós temos dificuldade para entender da tua palavra, ele dá discernimento, ele dá entendimento. E muitas vezes, nós que dificultamos as coisas, nós nos distraímos com coisas do dia a dia, acabamos não buscando a palavra do Senhor, fazendo a leitura. Mas ele é tão maravilhoso que ele permite, como diz na palavra, que mesmo tateando, apalpando no escuro, ele se faz ser achado. E às vezes a gente até pensa que é a nossa mente, que é o nosso pensamento. Nossa, lembrei de tal coisa. Não. Muitas vezes, a maioria das vezes, é o próprio Deus, é o Espírito Santo nos lembrando, nos reforçando da nossa necessidade de buscá-lo, né? Para dizer que Ele é o caminho. Ele é o caminho. E eu gostaria que os irmãos lessem também Salmos 16, 11. Salmos 16, 11. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo
para sempre. Então, aqui, o que nós podemos entender? Que o Senhor, Ele se faz ser achado por nós e Ele ainda nos mostra o caminho da vida. Então, assim, o que nós precisamos fazer, então? Nós precisamos nos colocar na presença do Senhor, buscando com humildade, com coração humilde, para que Ele venha nos direcionar. Porque é a vontade dEle que nós achemos o teu caminho. É a vontade dEle que nós venhamos buscá-lo. Mas muitas vezes, nós que temos a dificuldade de encontrá-lo, de colocar-se num tempo para estar buscando Ele, né? Em toda a Bíblia, nós somos advertidos para cuidarmos, para não nos afastar dos caminhos do Senhor. Nós precisamos estar sempre juntos, próximos, né? A Bíblia está sempre advertindo, olha, cuidado para não se afastar do Senhor. E se nós colocamos aqui na presença do Senhor como igreja, e o Senhor nos adverte para não nos afastarmos, é porque estamos próximos dEle. E se estamos próximos, Ele entende que é possível nos afastarmos. Desde o Éden, o Senhor esteve com Adão e Eva. Ele estava sempre em visitação, né? Até antes do pecado, da queda. Deus estava sempre visitando Adão e Eva e ele era próximo. E ali acabou que o pecado entrou, uma desobediência, e o pecado entrou, e de forma que Adão, ele mesmo se sentiu afastado do Senhor. Então, trazendo para nós, para os nossos dias, se estamos na igreja buscando a Deus, corre o risco de afastarmos. Precisamos cuidar para que isso não aconteça. Também temos um outro exemplo, que era o próprio rei Davi, que a palavra diz que ele tinha comunhão e plenitude com o Senhor. Mas, quando ele acabou olhando um pouco para a sua carne, deixando a sua carne dominar um pouco a sua vida, ele caiu em pecado. E isso fez com que ele se afastou do Senhor. Então, ele estava numa condição que ele estava próximo do Senhor, tanto Davi quanto Adão e Eva estavam próximos do Senhor. E ali aconteceu algo, um pecado, um deslize, uma atenção que deu a outra coisa, acabou afastando e quebrando aquela comunhão. E com isso vieram as consequências. Adão e Eva foram expulsos, né, do Jardim do Éden, e teve as suas consequências. E o rei Davi também, ele teve as suas consequências depois com o pecado dele. E depois, no fim, o que Davi concluiu? Que aquilo ali não era bom o suficiente, ou seja, não era aquilo que, ainda que ele tivesse cometido um pecado, a sua carne o levou a cometer aquele pecado, mas aquilo não satisfazia a plenitude da alma dele, de forma que ele, ainda depois, nós vimos em Salmos, que ele buscou o Senhor com o coração humilde, quebrantado, ele buscou o Senhor para ele ter de volta aquela comunhão, aquela plenitude que ele tinha com o Senhor. O que nós podemos ter como exemplo desses dois acontecimentos de Adão e Eva e Davi? Que mesmo estando na presença do Senhor, na casa do Senhor, buscando o Senhor, se não cuidarmos do nosso coração, se não cuidarmos no nosso dia a dia, há algumas coisas podem acontecer que podem fazer os nossos olhos brilharem, que podem fazer com que a nossa carne se volte para uma situação e que venhamos cair em pecado. E isso pode nos afastar do Senhor. E falando dessa forma de pecado, podemos imaginar que só o pecado nos afasta do Senhor? Não. Não é só o pecado que nos afasta do Senhor. Há situações do dia a dia também. Porque muitas coisas que Deus permite ao homem de se alegrar, de ter alegria, se essas alegrias, elas tirarem o foco do Senhor na nossa vida, elas podem nos afastar. Por exemplo,
é da vontade do Senhor que tenhamos uma família, que tenhamos filhos, que participemos, que tenhamos comunhão com a nossa família, com outras pessoas, ou até mesmo que tenhamos momentos de lazer. Mas se isso for de uma forma que nos afaste da presença do Senhor, não podemos nem dizer que é um pecado propriamente dito, mas é algo que tomou aquele momento que poderíamos estar dedicando ao Senhor. Então, acabamos que colocando essa situação em primeiro lugar na nossa vida, nos distanciamos do Senhor. E isso pode dar brecha para que haja um esfriamento, para que venhamos cair naquela rotina de repente, não orar mais, de não buscar o Senhor. Então, até nisso temos que ter o cuidado. Não significa que só um pecado que é muito grande, que é algo assim vergonhoso, possa nos afastar de Deus, mas as próprias situações do dia a dia, mesmo aquilo que parece inofensivo. E então, diante disso, podemos nos perguntar: como evitar de perdermos a alegria e plenitude do Senhor, de estar na presença do Senhor? Como evitarmos de deixar que as coisas, outras coisas corriqueiras do dia a dia, da vida, nos afastem do Senhor? Coisas que são importantes, que precisamos fazer, precisamos estar com a nossa família, cuidar, precisamos trabalhar, mas não que isso tome conta e tome o lugar do Senhor. Então, em primeiro lugar, eu marquei aqui que nós devemos dar valor às coisas do alto, dar valor às coisas de Deus. Isso não significa que as outras coisas não são importantes, mas precisamos sempre colocar as coisas de Deus como em primeiro lugar, sempre dar valor às coisas do alto. E nutrir o interesse pelas coisas de Deus. Então, nutrir o interesse para estar lendo a palavra, para estar meditando, para estar orando, para estar buscando também a presença do Senhor, através de oração, da leitura da palavra, meditação, do jejum, buscar a comunhão com o Senhor, de forma que, fazendo isso, nosso espírito ele vai estar sempre sendo alimentado com a palavra do Senhor, sempre alimentado com a vontade do Senhor em nossa vida. O Espírito Santo vai estar sempre ali nos renovando, nos fortalecendo. E ainda assim vamos conseguir fazer todas as coisas que precisamos. Vamos conseguir ainda interagir com a nossa família, conseguimos ter os prazeres ainda que Deus permite, que são coisas corriqueiras da vida, que não são nem consideradas pecado, mas mesmo assim vamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Então, por mais difícil que seja, tenhamos que buscar sempre a estar nos colocando ali numa posição de falar: eu preciso fazer isso, eu preciso parar, eu preciso orar, eu preciso dedicar um tempo para ler a palavra, para meditar. Eu preciso buscar no Senhor o que Ele quer para mim. E porque é muito fácil a gente, às vezes, pegar o celular, uma rede social e se distrair. É muito fácil a gente ligar a TV, começar a assistir um vídeo e nos distrairmos. Eu não vou nem pedir para os irmãos abrir, mas em 2 Timóteo, 2 Timóteo 3 fala que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Aqui muitas pessoas podem entender que seriam guerras, rumores de guerras, como em outros textos são citados, mas também dá para entender que seria da própria natureza humana, porque se olharmos para os nossos dias de hoje, até que não temos tantas coisas difíceis, comparando com as pessoas que viviam anos antes de nós, porque hoje nós temos muita facilidade nas coisas, transporte, medicina, saúde, uma qualidade de vida melhor. Comparando com pessoas que já viveram tempos atrás, que, por exemplo, não tinham carro, que andavam a pé ou a cavalo, como na época dos apóstolos mesmo. Para eles, de repente, eles não conseguiam nem imaginar que hoje em dia nós teríamos essas facilidades, que teríamos hoje uma medicina avançada, que teríamos maior qualidade de vida, o conforto. Por exemplo, se a gente quer fazer uma viagem
seja de lazer, ou seja, até mesmo para quem viaja propagando a palavra. Se ela se organiza, ela pode pegar um avião e ela sai aqui do Brasil, ela está em outro país ou outro estado, com rapidez, coisa que tempos atrás não tinha. Mas, da mesma forma que temos essa facilidade, ainda podemos continuar afirmando que estamos em tempos difíceis, porque é um tempo difícil, às vezes, para se conectar com o Senhor. Às vezes, tantas coisas tiram a nossa atenção, tantas coisas que temos que nos preocupar, porque temos que seguir uma cartilha, porque temos que seguir algo que a sociedade nos impõe diretamente, mas que isso não venha a ser uma dificuldade para nós hoje, essas facilidades de termos tudo na palma da mão, com muita facilidade. E sempre lembrarmos que o Deus da Bíblia, ele é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Então, tudo que está escrito lá, por mais que já se passou tantos anos e eras e épocas, ele ainda continua sendo Deus, que ele quer a nossa proximidade. Ele quer que nós venhamos estar junto dele. Então, queria que o irmão colocasse de novo lá, Atos 17, mas só acho que o 26. 17 e 26. Para concluirmos que esse Deus, o nosso Senhor, ele como fala aqui, de um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Então aqui o Senhor, ele criou todos nós e ele estabeleceu o tempo que cada um vai estar aqui. E ainda assim, ele quer que nós venhamos buscá-lo. O irmão puder colocar 17 e 24, por favor. Ele é o Deus que fez o mundo e de tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. Ele habita em nosso coração, ele habita em nossa mente, na nossa casa. Ele é um Deus que ele se põe perto de nós. Ele é um Deus que ele se faz ser achado por nós. Às vezes, não podemos vir na igreja um dia, mas podemos vir em outro dia. Mas aonde estivermos, na nossa casa, que venhamos ter esse senso de querer buscar o Senhor, de sempre estar nos atentando a buscar o Senhor no nosso dia a dia, na nossa vida, porque essa é a vontade do Senhor, que venhamos adorá-lo e exaltá-lo com a nossa vida. Amém, igreja? Agradeço.